paz do Senhor para todos os irmãos que assistem o programa Mensagem de Esperança. Estamos aqui para fazer mais um comentário sobre as lições bíblicas da Escola Dominical, que nesse trimestre estaremos estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E hoje nós faremos um comentário sobre a lição de número 3, cujo tema é Entrando no Tabernáculo, falaremos sobre o pátio. Nós temos visto que Deus falou com Moisés, planejou a construção de um tabernáculo e deu a seguinte ordem. Êxodo 25 e o versículo 8 diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E disse mais, capítulo 25 e versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. E uma coisa que nos chama a atenção é a fidelidade de Moisés para a construção desse tabernáculo. E o próprio Deus deu todas as coordenadas, o próprio Deus deu toda a orientação e Ele também escolheu os artesãos, aqueles que fariam toda a obra do tabernáculo, né? E nós sabemos que Deus escolheu pessoas habilidosas, como Bezalel e Aholiabe, e eles, além da habilidade humana, Deus os encheu com o seu Espírito, para que tudo saísse conforme o modelo que Deus determinou. Porque este lugar seria um lugar muito importante. Era o lugar onde Deus habitaria com o seu povo. Era um lugar onde as pessoas ofereceriam sacrifícios, ali receberiam o perdão dos seus pecados e ainda mais, Deus estaria em comunhão com o povo e ainda era um lugar onde o povo aprenderia a adorar ao Senhor. E o tabernáculo finalmente foi construído, uma obra linda, né? A gente sabe que naquele deserto era uma obra que se destacava e o tabernáculo mostrava a qualidade, o padrão de qualidade de Deus, que sempre trabalha com o melhor. E a gente vê pelo próprio material da mobília, dos tecidos, né? Tudo aquilo, ouro, prata, bronze, madeira, os tecidos, as cores. Deus se importa realmente com o todo, mas Deus se importa também com os detalhes. E a gente lembra que todo esse tabernáculo é uma tipologia messiânica. O que é isso? É algo que apontava para Cristo. Tudo no tabernáculo tinha um valor espiritual. Tudo apontava para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E a gente sabe que um dia Cristo se manifestou, né? Foi a glória de Deus manifestada na terra, na plenitude dos tempos. Mas naquela época era tudo demonstrado através do tabernáculo. E esse tabernáculo era o modelo visível de como nós vemos a Deus por meio de Jesus. E a partir das suas dimensões falaremos um pouco sobre a posição do tabernáculo. Ele tinha 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. E ele ficava exatamente centralizado no meio do acampamento do povo de Israel. E todas as tribos habitavam ao seu redor. E essa própria localização fala de Cristo como o centro da nossa vida, né? Porque Ele habita dentro de nós. Essa localização também já aponta para a tipologia do tabernáculo hoje como a igreja do Senhor, que é hoje aonde Cristo habita, né? 1 Coríntios 13:16, é importante ressaltar este versículo, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós vamos ver que o tabernáculo era composto de 3 partes: o átrio,
o lugar santo e o lugar santíssimo. E hoje nós vamos ver acerca do pátio, que o pátio era cercado por um tecido branco de linho fino trançado. Essas cortinas eram sustentadas por 60 colunas de bronze e presas por bases de bronze também colocadas no solo. E as cortinas eram todas costuradas umas às outras e encaixadas com varais. Tudo isso tem uma simbologia apontando para Cristo. A própria cortina de linho fino, que era da cor branca, representava a pureza, a justiça, representava a santidade absoluta de Deus. Isso você pode ver lá em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 8. E uma coisa também que chama a atenção é que ninguém poderia entrar pulando esta cerca, porque existia uma porta. E lá em João 10 e no versículo 1 diz assim: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador. A porta do tabernáculo possuía apenas uma entrada, apenas uma porta, e essa porta era virada para o lado leste. Era de um tecido fino, de linho, com cores branca, azul, carmesim e púrpura. E essas cores também apontam para Jesus nos 4 evangelhos. A cor púrpura era a cor da realeza, mostrando Jesus como Messias e Rei, exatamente no evangelho de Mateus. O carmesim, que é a cor vermelha, aponta para Jesus como um servo sofredor, aquele que não tinha genealogia, que sofria humilhações e sofrimentos. Isso no Evangelho de Marcos. A cor branca tipifica Jesus como o Filho do Homem, puro e santo, descrito exatamente no Evangelho segundo Lucas. E a cor azul lembra que ele veio do céu, enviado do Pai, e isso no Evangelho segundo João. E essa porta é uma tipificação de Jesus. Ele é a porta, ele é o único caminho de retorno à salvação. Ele é a única porta, ele é o único Salvador. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único acesso a Deus. Isso está comprovado em João capítulo 10 e versículo 9, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E ainda João 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ao passar pela porta, nós entramos no pátio do tabernáculo. E ali nós encontramos 2 móveis, o altar do sacrifício e a pia de bronze. O altar do sacrifício era aquele onde os animais eram sacrificados em holocaustos. E esse altar também representa a cruz do Calvário, aonde Cristo morreu, aonde Cristo foi crucificado, mas ele se entregou ali como um cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, que se entregou apenas uma vez por todas pela nossa salvação. Ali também representa o nosso encontro com Cristo. Ali morre o velho homem e ali nasce uma nova vida para Deus. E a pia de bronze, cheinha de água, que era para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés antes de entrarem no Santo dos Santos e no lugar santíssimo para oferecer os sacrifícios a Deus. A pia fala de lavagem, de limpeza, de purificação. João 15 e 3 diz: vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Então, tudo que era sombra no tabernáculo, hoje passou a ser a substância. Hoje passou a ser uma realidade em Cristo Jesus. E nas próximas lições, nós vamos adentrar ao lugar santo, ao lugar santíssimo, onde exatamente a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. Venha acompanhar conosco toda essa trajetória de entrar no tabernáculo. Vamos aprender juntos a adorar, a ter mais comunhão e a entender que todo aquele tabernáculo apontava para Cristo, porque Ele cumpriu todas as coisas que o Senhor determinou. E Ele nos quer juntinho dEle, em comunhão e em um relacionamento perfeito com Ele. Que o Senhor em Cristo nos abençoe.